Fala, meus amigos, tudo bem? Muito boa noite, é um prazer estar iniciando mais um programa da Invictus Podcast. Eu, sendo sincero para vocês, eu já até esqueci qual edição que são muitos convidados e são muitas histórias. Mas você que está assistindo aí, com certeza você vai ver na legenda aí qual que é essa edição. Se eu não me engano, né, vou chutar aqui, 162, já 162 pessoas já sentaram aqui nessas cadeiras, já contaram suas histórias e hoje vocês vão conhecer mais uma história de vida que eu tenho certeza que vai impactar a vida de vocês. Eu conheci, tem uns 15 minutinhos aqui, eu conheci um pouquinho sobre a história dela, mas agora eu sempre seguro, né? Vocês me conhecem, eu sempre seguro para conhecer ao vivo. Então, eu gostaria de apresentar a nossa convidada, sem muita enrolação, doutora Ângela, seja muito bem-vinda ao nosso programa. Muito obrigada, meu querido. É um prazer imenso estar participando desse podcast hiper comentado na região, Opa, que bom. de altíssima audiência, levando informação de qualidade, levando interação a todas as casas. Então é uma honra estar aqui. Obrigada mais uma vez pelo convite. Agradecer também ao amigo Rogério Nogueira, pela parceria de sempre, por ter aberto essa porta pra gente. Com certeza, Ângela. Olha só, eu gosto de trazer pessoas de outros municípios, né? Porque a gente abre o leque, né? Às vezes todo mundo fala, um podcast de Itaperuna. Não, a gente é podcast independente de Itaperuna. Itaperuna, Campos, Cardoso, São José de Ubá, Macaé e por aí vai. A gente é aberto independente do local. É um podcast do interior do estado, né? Acho que a gente pode falar assim, isso. Abrangendo todo o interior do estado, região norte, noroeste, fluminense, levando conteúdo, levando informação e levando, né, mais e mais personalidades para que as pessoas possam conhecer um pouquinho de suas histórias. Então, parabéns novamente. A gente agradece, tá? É uma honra pra gente estar tendo você hoje como nossa convidada, mas a gente sempre começa o nosso programa, Ângela, de uma forma que é uma forma que o público já espera, que é uma pergunta até meio clichê, mas a gente gosta de fazer. Então, para as pessoas que estão assistindo, né, quem é a doutora Ângela Campos? Nossa, pergunta não combinada, gente. Pergunta não combinada. Quem sou eu? Acho que se fosse me definir em uma palavra, seria a mãe. Porque antes de qualquer coisa na minha vida, eu fui mãe. Fui mãe, né? Aos 13 anos eu engravidei. Então, antes de viver as fases, a fase da adolescência, propriamente dito, na sua plenitude, a fase adulta, eu já tinha uma filha para me preocupar, uma filha para zelar, né? Uma filha que transformou por completo todos os objetivos de vida. Então, se eu fosse definir a doutora Ângela, seria a mãe. Mas a doutora Ângela não deixa de ser ainda a menina que sonha muito, né? A mulher que sofreu muito e que corre atrás dos seus objetivos sem medir esforço. Eu acho que quem me conhece na essência, me conhece desde sempre, me definiria dessa forma. Olha aí que definição, hein? Aí a gente já passa a ter mais curiosidade sobre a sua história, né? Nesse pequeno trechinho que você falou, a gente passa a ter mais curiosidade. Então já vamos entrar um pouquinho na sua história, se você nos permitir, né? Vamos. Como que foi sua infância, como que foi sua adolescência? Eu queria conhecer da onde que você é, aonde que você nasceu. Então, eu sou nascida em Campos dos Goytacazes, né? Cidade limítrofe de Cardoso Moreira, né? Cidade a qual Cardoso se emancipou. Aos 12 anos, entrei para a igreja, gostava muito de participar dos conjuntos, de coral, cantar na igreja. Então, me envolvi muito com a questão das atividades religiosas, gostava muito do trabalho social, fazer visita, receber os irmãos na porta da igreja. E meu primeiro namorado, meu esposo, né, eu engravidei aos 13 anos, me casei com ele, tive a Brena com 14. E ali tudo mudou. Tudo mudou. Eu sempre gostei muito de estudar, sempre muito, muito estudiosa. Sempre entendi que a educação poderia me levar para horizontes os quais a minha mente não poderia imaginar. Mas naquele momento eu tive que parar de estudar, fui morar numa casa sozinha com ele. Eu era filha caçula, então mamãe não deixava fazer nada dentro de casa. Eu não sabia fritar um ovo. E eu, de repente, me vi, né, esposa, casei com 7 meses de gravidez, ou seja, a minha filha prestes a nascer, agora com uma casa. Olhei pro fogão, o fogão olhou pra mim e eu falei assim, e agora? O que eu faço?
Primeiro desafio, como é que liga o fogão? E aí, hoje eu dou muita risada, né? Porque eu lembro que as pessoas iam à minha casa e eu não tinha vergonha de perguntar, não. Como eu não tenho vergonha, quando eu não sei, eu pergunto. Acho que a humildade Sim, é acima de com qualquer certeza. coisa. E eu falava assim, você pode me ajudar a fazer um arroz? Eu achava incrível o processo de cozimento de arroz, porque eu não sabia fazer, né? E a primeira refeição que eu fiz na minha casa foi, eu gostava muito de batata assada, só que eu não sabia que batata precisava cozinhar para você levar ao forno. Sim. Descobri, gente, que olha, batata quando você leva ao forno sem cozimento ela desidrata. Descobri isso aos 14 anos. E foram diversos desafios, né? Hoje é claro que a gente vai lembrar da parte mais engraçada, porque da parte triste eu tirei grandes lições. A parte triste me fez ser a mulher forte que eu sou. Construíram muros, construíram, né, uma autossuficiência, mas é porque a vida ela foi dura demais. A vida foi dura, me ensinou muito. Eu entendi desde nova que eu precisava conseguir vencer tudo aquilo com os meus próprios esforços. Se a gente parar para analisar toda a nossa trajetória, eu falo, nossa, da minha família, do meu esposo, dos meus filhos, foi Deus. Foi Deus o tempo todo. A gente não teve ajuda de ninguém, virou e falou assim, toma isso daqui e aqui você caminha com as suas próprias pernas. Não, nunca aconteceu. Nós fomos ajudados, sim. A gente se alimentou durante muito tempo com uma cesta básica que a igreja nos fornecia. Então era isso. A gente tinha uma cesta básica para comer. E o restante era com a gente. E foi muita dificuldade. Foi muita dificuldade. Você chegar numa sexta-feira à noite, não ter nada pro final de semana e jantar arroz com ketchup. Que não tinha feijão, não tinha nada, mas tinha ketchup, o resto de ketchup na geladeira. Eu costumo dizer que quem vê a doutora Ângela hoje, é fácil olhar, né, a advogada, a empresária, a mãe de família, a mulher bem-sucedida e falar assim, ela veio de berço de ouro, ou tudo foi muito fácil para ela. Mas andar pelos caminhos que eu andei, usar calçado apertado, com um pé machucado, não é para qualquer um. Então, só realmente conhece, só pode falar quem passou, quem esteve com a gente durante todo esse processo. E quem esteve, né, nos viu, nos conheceu desse tempo. A Ângela, com 12 anos de idade, hoje comemora muito, celebra muito. E meu coração fica muito feliz, porque eu sou muito, muito grata a Deus pelas maravilhas, pelos milagres que Ele fez na minha vida e na vida da minha família. Um detalhe muito importante que você falou, Ângela, que eu gostaria de destacar, é sobre a questão do estudo, né? Isso é uma coisa que atrapalha muitas adolescentes quando tem um filho, assim, numa idade, não vou nem dizer a idade que você falou que teve 14 anos, mas assim, 18 anos, já desanimam de estudar, já desanimam de fazer faculdade, e com você já vi que foi diferente, né? Pois é, na verdade, eu era uma boa aluna, né, na sala de aula, não tirava nota baixa, tirava boas notas, não ficava de recuperação. E tive que parar de estudar porque a Brena nasceu em janeiro. Eu não admitia ser aquele modelo de mãe que iria deixar minha filha na mão da minha mãe, da avó, para eu fazer outras coisas, né? Para eu estudar. Naquele momento, a mentalidade que eu tinha, veja bem, era a mentalidade que eu tinha à época, aos 14 anos. Eu achava que se eu deixasse a minha filha com a minha mãe, eu estaria sendo menos mãe. Entendi. Olha, tinha 14 anos, gente. A gente não discutia isso. Gravidez na adolescência. A gente não discutia empoderamento feminino. A gente não discutia rede de apoio. Então, naquela época, eu entendia que eu deixar minha filha com a minha mãe, eu estaria sendo menos mãe. Então, que eu precisava cuidar integralmente dela. De tudo. Tinha que dar conta de tudo. Então, eu tive que aprender a fazer comida. Eu tive que aprender a cuidar de casa, cuidar de marido, cuidar de filho. E eu queria ser a melhor esposa, a melhor mãe que eu pudesse ser. Só que eu comecei a ver, né? Eu sonhava à época fazer IF. Todos os meus amigos fazendo prova pro IF. E assim, uma amiga minha, né, e eu, nós dividíamos as mesmas notas, nós tirávamos notas muito parecidas. Então, uma tirava 9, outra 9,5. Ela entrou e os alunos que tiravam notas menores também entraram. E ela falou assim, Ângela, você tá já há um ano parada, né? E eu estava parada mesmo. Por que você não tenta o IF? Você entra no ano seguinte. E eu comecei a estudar. Ela levava livro lá para minha casa e eu estudava sozinha. E começou a dar fórmula, começou a dar química. Eu nunca tinha visto isso na vida. Não tinha internet à época. Sim. E eu li os livros para poder tentar me inteirar do assunto.
Só que uma vez eu ouvi uma coisa que mudou por completo a minha mente. Às vezes a gente precisa tomar uma bordoada para virar uma chave. E vários episódios da minha vida construíram a mulher que eu sou, e um deles foi esse. Eu ouvi de uma pessoa próxima que eu não seria nada nem ninguém. Que até os 18 anos eu ia ter 4 filhos. Eu ia ser uma mulher sem estudo, mãe de 4 filhos, marginalizada, que viveria de ajuda das pessoas. Ah, porque olha só, tanto isso é verdade que você nem estuda. E eu não tinha argumento naquele momento, porque eu queria dizer que eu queria estudar. Eu só não tinha como deixar a minha filha, porque eu queria cuidar da minha filha. Eu queria ser a mãe, porta ser adolescente, eu queria ser exemplo de mãe para ela. E como resolver isso? Eu fiquei arrasada, eu chorei muito, muito, muito. E eu tinha o quê? 15 anos? Já tinha 15. E eu falei assim, mais uma vez, eu tenho que dar meu jeito. Eu tenho que resolver. Foi quando eu me matriculei no supletivo. Então, eu levava a Brenda, né, nenenzinha. Eu ia a pé, era bem distante. Não podia pegar o ônibus. Eu levava a Brenda no colo, fazia as provas do supletivo. E assim eu fiz. Depois, peguei aquela época de provão. Então, como eu era excelente aluna, eu já fui numa prova só, já fui arrematando, né, tudo. Terminei assim o meu fundamental e o meu ensino médio. Eu sou aluna, fruto de supletivo. E agora que terminou o ensino médio, vem a segunda fase. Agora é a faculdade. Naquele momento eu entendi, sim, agora eu tô pronta. Eu já tinha 2 filhos com 18 anos. Eu já tinha a Brenda e tinha o Danielzinho. Eu preciso mudar junto com meu esposo, que já estava fazendo faculdade. Eu preciso mudar a casa. Se eu continuar pensando que eu tenho que criar os meus filhos, eu vou criar os meus filhos sim, mas eu vou sentar no chão com eles e chorar junto. Porque hoje a gente vai ter 2 ovos para 4. Sim. Eu vou criar os meus filhos sim, mas eu vou sentar no chão e chorar junto, porque minha filha não tem uma sandália para sair. Entende? Meu filho adoecia, eu não tinha dinheiro para comprar remédio, tinha que pedir ajuda, socorro para poder levá-lo num hospital, porque eu não tinha dinheiro de passagem. Então, naquele momento, foi questão de sobrevivência. Eu tive que decidir deixar um pouco, né, o querer ser mãe, aquela mãe que cuidava integralmente dos filhos, e pensar assim, eles precisam de mais. Porque lá na frente, quando eles estiverem grandes, eles não vão precisar de uma mãe só que deu o carinho, que cuidou, que fez atividade de casa. Eles vão precisar de uma mãe que dê estrutura para eles. Porque eles vão precisar de mais, muito mais. Então, naquele momento, eu entendi que eu precisava fazer uma faculdade, que eu precisava mudar o cenário da minha vida. E foi isso que eu fiz. Foi a melhor decisão. A gente fica até sem palavras, né? A gente vê muitos depoimentos na internet o quanto uma palavra, uma frase, um dizer para alguma pessoa pode impactar na vida da pessoa. Mas a pessoa tem 2 opções. Eu vou até destacar a sua, né? Ou ela vai desistir e vai assumir aquilo e vai entender, aquela pessoa falou aquilo. Ou a pessoa vai assumir aquilo e vai utilizar aquilo como uma forma de impulsionar ela lá na frente. E foi o que você fez, né? Quando a gente só tem a gente mesmo, né? O dar errado não era mais opção. Eu tinha 2 filhos. O dava certo, dava certo. Pior do que tava, não podia piorar. Então, eu estaria investindo na mudança. Todas as portas estavam fechadas. A verdade é essa. Todas as portas estavam fechadas. Quando a gente já tem um não, eu entendi, muito novinha, que o sim era meu e era eu que ia correr atrás dele. Aliás, eu não ia receber sim de ninguém. Eu ia fazer o sim acontecer na minha vida. E eu corri atrás dele. Desculpa até perguntar, mas quem foi a pessoa que te auxiliou nesse momento? Você decidiu assumir e fazer uma faculdade. A essa altura do campeonato, Por que essa curiosidade? Porque você falou que você se sentia... Você queria ser um exemplo de mãe. Você, na mentalidade que você tinha, você não queria deixar seu filho com ninguém. Então eu creio que você escolheu uma pessoa que seja especial, uma pessoa que
pudesse te ajudar naquele momento. E aí foram sucessões de fatores que ocorreram, né? Eu não pude pagar minha faculdade. Eu prestei vestibular, matriculei. E, infelizmente, quem iria me auxiliar na faculdade não me auxiliou. Então foi uma grande decepção na minha vida, né? Uma grande decepção, porque naquele momento eu que era tão, né? Aí eu vou construir a minha história, eu vou correr atrás do meu sim, eu que vou dar o sim para mim mesma. Naquele momento eu depositei, né, as expectativas, os meus sonhos, e eles foram frustrados. E eu falo que eu construo muros. Eu sou advogada, mas eu sou excelente construtora. Eu construo muros o tempo todo. Mas é porque toda vez que eu tenho que depositar qualquer tipo de expectativa em alguém, eu já encaro assim, mas se eu me decepcionar? Porque eu desde cedo eu tive que aprender a não depositar expectativa em ninguém, né? Eu ser a resolução dos meus próprios problemas. E quando eu não pude continuar fazendo a faculdade, eu havia deixado um currículo uma escola de campus, externato campista, que foi vendida recentemente, porque ali eu senti no fundo do meu coração que eu seria contratada para trabalhar naquela escola. Não me pergunte por quê. Eu sei que eu falei assim, eu vou ser chamada para trabalhar ali. Vou. Meus filhos já estavam em idade escolar. Eu pensei assim, eu vou conseguir bolsa de estudo para eles. Eu não precisava nem de salário. Eu só queria que meus filhos estudassem. Eu sempre entendi que educação é um viés transformador, educação é base, educação muda vidas, que os meus filhos estudassem ali. E a escola não me chamou. Então foi mais difícil do que a gente pensa. A escola não me chamou. Mas eu tinha certeza que a escola ia me chamar. Mas ela não me chamou. Então eu cancelei a matrícula da faculdade. E aí, pra mim, um dos momentos mais difíceis foi o cancelamento da matrícula da faculdade de Direito. Porque naquele momento, eu que depositei o sonho da minha vida. Eu depositei o futuro dos meus filhos ali. Eu pensava, em 5 anos a minha vida vai estar diferente. Em 5 anos. E olha, que a casa que nós morávamos, né, era uma casa no Parque Aurora. A universidade, à época, era o Universo. Pra quem é da região, sabe, o Universo fica no final do 28 de março. É chão pra caramba. Se eu fosse de ônibus, eu teria que pegar 2 ônibus. E eu iniciei a faculdade, né? Eu cursei 1 semana até cancelar. Eu ia a pé. Eu saía 4 da tarde para as 6 estar na Universo. Eu ia a pé. Com um sorriso no rosto. Uma alegria, assim, inabalável. Inabalável, porque em 5 anos a minha vida está diferente. Infelizmente, eu depositei minhas expectativas foram frustradas. E naquele momento eu prometi uma coisa para mim mesma. Que eu jamais permitiria que ninguém roubasse um sonho meu. E eu não permito. E eu cancelei a matrícula em março. Em abril, recebo telefonema, a escola me chamando para trabalhar. Então, assim, eu não tive esse processo, né? Eu estudei 1 semana. Nessa 1 semana, a mamãe até ficou com as crianças de noite, mas com muita dificuldade, porque ela também tinha os compromissos dela. Eu já entendia que eu teria muito problema com relação a mexer com uma logística familiar para deixar os meus filhos para estudar. E então eu trabalhando, né? Acho que estava com 15 dias de trabalho, eu recebo um convite de um lançamento de uma universidade semipresencial, com aulas 1 vez por semana. Eu olhei a solução dos meus problemas. Eu não vou precisar depender de ninguém, só 1 vez por semana. Os cursos que tinham ali, né, eram cursos que eu entendi naquele momento que poderiam ser um pontapé inicial. E eu decidi, então, fazer administração de empresas. Pobre, sem ter nenhum financiamento, nenhuma pretensão, não trabalhava em lugar nenhum que pudesse, você vai alçar um voo de gerência para administrar um negócio, administrar uma empresa. Eu falei assim, não, eu vou fazer administração de empresa. Eu vou pensar alto, eu vou sonhar alto, porque se eu sonhar alto, se eu sonhar grande, alcançar a metade, eu já tô no lucro, não tenho nada. E assim eu fiz.
novamente, foi uma decisão mais do que acertada, porque hoje eu sou empresária, né, tenho meu próprio negócio, fui gestora, fui secretária de saúde, então tudo aquilo que eu estudei aos 18 anos, né, fiz uma faculdade 4 anos, 18 aos 22, eu pude aplicar no decorrer da minha vida. Foi muito transformadora, transformou o meu ser, a minha visão de mundo foi outra. Eu terminei a faculdade aos 22, aos 23, iniciei direito. Aí sim, uma mulher realizada. Então, aos 23, você já iniciou o direito? Iniciei. Porque antes de terminar a administração, a vida começou já. As coisas comigo aconteceram, vou dizer, muito rápido, porque quando a gente está no deserto, a gente não tem noção de quanto tempo a gente vai ficar. Eu tô um lapso temporal aqui, eu casei aos 14, né? Tive a Brenda aos 14. Aos 18, ou seja, 4 anos depois, eu começo uma faculdade. Eu tinha a Brenda com 4, Danielzinho com 3. Aos 22, façam as contas, eu termino a faculdade. Mas aos 21, eu já estava dando aula de gestão empresarial. Então, eu iniciei no externato, no administrativo. Depois, eu já fui para a sala de aula como auxiliar de professora, já estava dando aula. E aí, eu consegui um emprego à noite na faculdade. Então, eu trabalhava de tarde e de noite. Depois, eu consegui um emprego de manhã também. Aí, eu tinha 3 contratos de trabalho. Sim, eu tinha 3 contratos de trabalho de educação. Então, eu trabalhava manhã, tarde e noite. Eu entrava às 7, saía às 11. Essa era a minha rotina. E aí, você pode estar falando assim, onde ficam os filhos nesse... Meus filhos davam um beijo neles de manhã cedo, entrava, pegava a bicicleta, ia pro trabalho, saía meio-dia, pegava a bicicleta, ia correndo para casa, já pegava as crianças, pegava um ônibus, ia pra escola de novo, saía com eles 5h30, pegava um ônibus lotado na escada do ônibus com eles, descia a casa, deixava eles no portão, pegava a minha bicicleta e voltava pra faculdade à noite até 11 horas. Essa era a minha rotina. Um momento que todas as portas estavam fechadas, você considera que foi Deus que começou a abrir essas portas? Sem sombra de dúvida. Sem sombra de dúvida. Deus, ele é muito perfeito no agir dele. Nós que não conseguimos compreender. É porque a gente, enquanto ser humano, a gente tem pressa, né? Sim. Primeiro que a gente não quer sofrer. Segundo que a gente tem pressa pelo futuro. A ansiedade é o mal do século. E aquela frase lá atrás pra mim, falando que eu não seria nada, nem ninguém, né? Mexeu muito com aquilo que eu queria que os meus filhos, a forma que eu queria que os meus filhos me vissem. Eu não queria que um filho meu olhasse e falasse, a mamãe fez burrada. Olha só, mãe, você é a culpada de eu ter a vida que eu tenho. Era um pânico que eu tinha. Então, assim, eu dormia e acordava pensando nisso todos os dias. Eu queria ser a diferença, eu queria que os meus filhos sentissem orgulho de mim. Então, não se tratava do eu, sabe? Eu não queria destaque pra mim, mas eu queria que os meus filhos se orgulhassem de mim. Isso mexeu muito comigo. E quando a gente não tem nada, acho que nos momentos mais difíceis, talvez sejam os momentos que a gente esteja mais próximo de Deus. Porque quando não tem nada, só sobra uma coisa, a fé. Sim. Quantas noites eu passei chorando? Quantas noites eu passei orando para que Deus pudesse antecipar o máximo possível o fim daquele processo? Porque eu não sabia quando que terminaria. Eu não sabia. As pessoas, quando projetam algo para si, trabalham com prazo final. Mas antes de eu pensar em fazer a faculdade, né, antes de ter condição de, inclusive, fazer uma faculdade, eu não sabia quando que ia ser o meu prazo final. Quando a gente não sabe. De fato, quando eu não tinha nada, eu só tinha a minha fé. Então, eu tinha tudo. Naquele momento. Passei muita humilhação. Sociedade me discriminou. Olha só, era como se eu fosse até um estímulo para outras meninas. Então, a gente é meio que separada, né? Enquanto mãe adolescente. Sim. Fui muito diferenciada. Fui. Mas eu olhava pra minha filha era tudo. Eu olhava pra ela, sabia que... Senhor, pode mandar que eu aguento. Pode, manda que eu aguento e vambora. Você me deu uma filha linda, saudável.
Assim, graças a Deus, que eu brincava, filha de pobre só não pode nascer doente. Ela é saudável, linda, porque eu não teria condição de ficar, né, levando ela para cima e para baixo pro hospital. Então, ela maravilhosa. Adoeceu poucas vezes na infância. O Danielzinho também poucas vezes na infância, porque às vezes, inclusive, que eles adoeceram de fato, eu não tinha condição nem para comprar remédio. Mas Deus foi tremendo, foi fantástico. Já tô começando a entender um pouco mais. Mas eu vou seguir aqui pra gente não perder a ordem cronológica. Você começou a fazer direito aos 24, né? 23. 23. Foi sempre seu sonho fazer direito? Sempre. Sonho da minha vida. Desde meu pai, ele é advogado, né? E desde pequena eu sou filha de pais separados, né? Pra quem tá assistindo entender o contexto. Eu sou filha de pais separados. Então eu não cresci com meu pai. Meu pai é de Minas, Manhuaçu. Eu via de 3 em 3 meses, 4 meses, mais precisamente uma vez ao ano nas férias. Mas eu sempre fui muito questionadora. Sempre briguei muito pela justiça. Então eu era daquela criança que, peraí, não vai falar assim com a minha amiga, não. Sim. E que enfrentava professor, professora. Não, tá errado, tá errado. Mas você não tem medo da tia brigar? Não, tá errado. Eu sempre fui muito questionadora. Sempre fui muito questionadora. Então, aquele desejo, né? Quando criança, confesso pra você que eu não sabia o que ia ser. Eu achava que ia ser cientista. Ia mudar o mundo, ia descobrir a cura pra diabetes, porque meu pai é diabético. Ia descobrir a cura pra diabetes e ponto. Quando, à medida que eu fui crescendo, entrou a adolescência, eu falei assim, eu vou ser advogada. Eu vou ser advogada. E quando eu iniciei a faculdade de Direito, já no primeiro dia, né, os professores perguntam, o que você quer ser? Aí você ouve juiz, promotor, delegado. Eu era a única, advogada. Eu fiz a faculdade para advogar. Talvez por isso eu tenha sido uma aluna diferente, né? No 8º período eu fiz exame de ordem e passei. Passei na primeira fase, passei na segunda fase com nota máxima. Então, eu terminei a faculdade, fiquei mais 2 períodos, né? Já podendo pegar a carteirinha. Só pra concluir mesmo. Então, já terminei com a carteirinha ali me esperando. Porque eu sabia o que eu queria. Eu sabia o que eu queria. Olha só, que história bonita, hein? A gente fica até abismado, né? Porque, assim como você, teve uma outra convidada, por coincidência, no programa anterior, ela também teve uma filha muito cedo, com 15 anos. E até vou entrar nesse detalhe já que eu falei. E ela falou que uma grande vantagem é que a filha dela sempre foi muito amiga dela. Então ela acabou criando um laço de amizade. Eu creio que isso também não foi diferente na sua vida, né? Sim, sim. Apesar de você falar que às vezes a gente tem que escolher uma opção. Ou você vai trabalhar para conquistar no futuro, ou você vai trabalhar e vai sentar e vai chorar junto com seu filho no futuro. Exatamente. Nenhuma escolha ela vem fácil, sabe? Eu acho que se escolher o resultado da escolha fosse um mundo com nuvens de algodão doce, a realidade não seria a que a gente vive hoje. Toda escolha, ela tem uma consequência, e a consequência ela é desafiadora. Isso é fato. Ou você vai ficar na sua zona de conforto e você vai sofrer lá na frente, porque eu entendi isso. Ou eu, naquele momento, eu abriria a mão do que eu entendia ser o melhor para minha família, para que eu não visse os meus filhos sofrerem. Então, eu chorava de saudade. Você pode perguntar, você chora hoje? Eu choro, eu tenho 4 filhos. A minha mais velha tem 22. Né? Então, eu tenho 22, 20. Davi tem 14 e a Alice, que tem 5. Choro de saudade deles. Eu sou coruja. Mas foram escolhas que eu fiz para poder propiciar para eles a vida que eles têm hoje, né? Propiciar aquilo que eu não tive, que nós não tivemos. Então, eu entendi que era melhor eu sofrer que fazê-los sofrer. Isso é muito importante. É um pensamento das mães, né? As mães sempre têm esse pensamento. Vou dar minha vida pelo meu filho. E não foi diferente com você. Mas formou advogada. Qual foi o próximo passo? Já me formei advogando, né? Porque eu fui estagiária do meu esposo, então eu já me formei advogando, já entrei direto pro escritório com ele. E aí, em seguida, veio, né, o direito eleitoral, que foi uma paixão. Eu, até então, militava só na parte trabalhista.
surgiu uma oportunidade para estar advogando juntamente com ele em Cardoso. Então, me apaixonei pelo direito eleitoral. Devorava as resoluções, comprava livros e as coisas foram acontecendo. O network foi aumentando. Hoje, nós temos 3 escritórios. Então, aquela época, eu tinha um escritório com ele, eu abri um segundo escritório na cidade, porque eu entendia que é expandir para prosperar. Afinal de contas, administradora de empresas antes de advogada, gestora antes de advogada. Então, tinha que expandir para prosperar. Nós temos hoje 3 escritórios, 2 em Campos, 1 em Cardoso, que é o escritório que eu fico. E a advocacia, ela foi também, me moldando, trazendo inclusive a paixão. A Brenda hoje, ela está terminando a faculdade de Direito, está seguindo os nossos caminhos. E com a advocacia, me veio outras possibilidades. A advocacia abriu portas para a rádio. Eu apresentei um programa na Rádio Campos Difusora juntamente com um colega do direito, o Roberval. À época, ele seria pré-candidato em Campos. Ele me chamou, me convidou para poder fazer o programa com ele. Eu nem sabia que eu tinha talento para rádio e estava lá com ele. Então, foi maravilhoso. A gente fez Rádio Campos Difusora. Depois, fiz também Rádio Transmania FM, em Cardoso Moreira. Fiquei 3 anos na Rede Aurora, aí com um programa meu próprio, o De Bem com a Vida. Foi assim, o direito foi abrindo portas, abrindo horizontes que eu jamais me veria e eu, de repente, estava lá, me apaixonando cada vez mais pelas oportunidades. Olha só, então a gente vai começar a enumerar aqui, administradora, empresária, advogada... Professora... Apresentadora de rádio, Isso. E qual o próximo? Porque eu sei que tem mais coisa. Não, eu sei que tem mais coisa. Fui secretária de saúde. É esse ponto que eu ia chegar, porque você já tinha comentado aqui durante a sua fala que você chegou a ser secretária de saúde em um momento da sua vida. Sim. Você foi apaixonada, pela questão da advocacia eleitoral. E através da advocacia eleitoral que abriu as portas para você ser secretária de saúde? Como que foi? Na verdade, nós fizemos o jurídico em 2016, pro grupo político do Gilson. E aí fizemos o jurídico dele, ele ganhou a eleição, o grupo político ganhou a eleição e ficou a amizade. Sim. Eu residia em Campos, não trabalhei no governo dele. Mas os cardosenses se tornaram assim, eu não conseguia explicar. Todo mundo falava, o que está acontecendo? Eu não tinha explicação. Tudo para mim era motivo de estar em Cardoso Moreira. Me apaixonei pela cidade, me apaixonei pelas pessoas. Sério, tudo era motivo, eu tinha que estar em Cardoso. A cidade é como se tivesse uma ligação muito forte, eu precisava estar ali. É uma cidade acolhedora, Não tinha, eu não consigo explicar isso. E aí as pessoas procurando os clientes de Cardoso indo para Campos, cliente de Cardoso indo para Campos. E aí eu queria atender, eu falei, não, mas deixa que eu te atendo aí. Eu atendo na padaria, atendo no carro, atendo aí porque eu queria estar lá. E aí, em 2020, quando eu estava fazendo a difusora, a então vereadora e pré-candidata a prefeita Giane, me faz, então, a gente inicia uma conversa e ela me faz o convite para fazer, ser o jurídico dela, o jurídico pessoal dela. E eu fui ser advogada pessoal da campanha dela. Fiz o jurídico, em seguida ela ganhou a eleição, em seguida ela me fez o convite para assumir a subprocuradoria do município, porque ela queria que eu continuasse tocando os processos pessoais dela, assim, nós fizemos. Só que ela queria que eu cuidasse da saúde especificamente. Então eu ficava lotada dentro da saúde. Fiquei em janeiro, fevereiro. O secretário Sérgio, então, pede exoneração. Ela me faz o convite para assumir em seguida. Então eu fiquei 2 anos e 9 meses como secretária de saúde do município de Cardoso Moreira. Giane, a Giane já esteve aqui no nosso programa também. Um abraço para Giane, um abraço para todos os cardosenses, que vão estar nos assistindo, que eu creio que um grande público que te segue, te acompanha é de Cardoso também, Sim, com certeza. Por essa amizade.
Mas então, você é advogada, foi assumir uma secretaria de saúde? Isso. Fui Como é que foi essa experiência na Secretaria de Saúde? Foi uma experiência transformadora, né? Eu vim no carro comentando com a minha assessora, a Dani, eu falei assim, Dani, aquilo que não te desafia não faz você melhorar, não faz você sair da sua zona de conforto. E eu aceitei o desafio e debrucei nos estudos. Tanto é que eu comecei a fazer mestrado voltado para a saúde, né? Eu devorei o SUS, a legislação, e hoje discuto o SUS com muito prazer, sou apaixonada pelo SUS, né? Sou apaixonada pelo SUS. Claro, para ser secretária de saúde, você utiliza muito mais as habilidades de gestora. Então, olha só, a faculdade de administração, né? As habilidades de gestora, mas a questão técnica, que é a questão de direito, advogado. E, acima de qualquer coisa, ter a vontade de fazer dar certo, de querer fazer dar certo. Só que a Secretaria de Saúde, ela funciona como uma engrenagem. Você tem, de um lado, alguém que queira fazer dar certo, mas existem várias coisas para que, no final das contas, de fato, aquilo dê certo. Se tudo dependesse só de uma pessoa, tava ótimo, mas nem sempre depende. Entendi. Eu tenho um pouco de experiência com a gestão pública também, né? E a gente vê que realmente é uma engrenagem. Uma coisa depende da outra para funcionar. A gestão pública é assim, infelizmente. Eu trabalho numa secretaria, eu dependo de outra secretaria. E por aí vai, né? E eu queria depois também, eu tô pensando aqui, mais uma pergunta. E é uma pergunta assim que muita gente tem curiosidade, né? Ainda mais vindo de uma secretária de saúde ou que outra secretaria de que seja, né? Como que você avalia esse período que você passou como secretária, assim, no sentido assim, positivo, foi progressivo, você conseguiu desenvolver, porque o secretário geralmente tem muito projeto, né? E quando aparece um convite assim, a gente já... Eu nunca fui secretário, tá? Mas eu conheço secretários, assim, que foram amigos pessoais, e eles falam, muita gente, quando surge o convite, você vai pra secretaria tal, ele já pensa, poderia fazer isso, se fizer isso vai funcionar melhor. Como é que foi isso? Porque eu nunca tive aquela paixão, que eu sei que muita gente que mexe com política, trabalha com política e tem de ser secretário. Nunca tive. Então, tem pessoas que brigam por isso. Sim. Mas eu tinha que ser. Não, eu nunca entendi que eu tinha que ser nada. Eu entendo que a gente é aquilo que a gente merece ser. Se de um lado reconhece, bem. Se não reconhece, azar. Então, isso nunca me subiu à cabeça. De onde eu vim, das condições de vida que eu tinha e onde eu tinha chegado, né? Eu entendi que estar secretária de saúde era uma oportunidade que Deus tinha me dado de retribuir de outra forma aquilo tudo que Ele me permitiu ser e ter. Como eu disse, a gente veio do nada. Eu falo que a gente não veio do nada, a gente veio do negativo. Do negativo. Então, a nossa vida foi mudando. Nunca teve envolvimento político para nada. Então, o primeiro envolvimento político que eu estava tendo naquele momento. Eu encarei muito mais estar secretária como um legado espiritual do que qualquer outra coisa. E aí, quando a gente encara assim, a gente vai com amor. Quando a gente se apaixona por aquilo, quando a gente se apaixona, a gente meio que fica cego, né? A gente não vê defeito, a gente releva tudo, né? Mas o amor faz isso. O amor move montanhas. E eu queria muito, mais uma vez, deixar um legado para os meus filhos. Eu queria que os meus filhos olhassem e falassem assim, poxa, minha mãe, quando foi secretária de saúde, minha mãe fez isso. Essa daqui é a obra que transformou a realidade da cidade e da região. E a menina dos meus olhos, sem sombra de dúvida, foi a Clínica da Mulher e ainda é a Clínica da Mulher. Lamentavelmente, está parada a obra, né? Eu cheguei a fazer o lançamento da obra, mas a empresa começou a mexer, depois parou. Agora, sinceramente, a gente não vê movimento. Acredito até que retome a obra.
Mas a Clínica da Mulher era a menina dos meus olhos. Aquele projeto, eu amei muito trabalhar nele. Eu batalhei muito para que o recurso chegasse. Idas ao Rio, certamente, pelo menos umas 10 idas ao Rio, só para poder costurar o projeto, né? Ser aprovado pelo Estado, conseguir o recurso. Tive juntamente com a prefeita, até com o governador entregando o projeto. Então, assim, era um projeto que eu entendia que faria e fará, né? Se executado, a diferença na vida das mulheres da cidade, da região. Eu sonhei tanto com essa obra, tanto com esse projeto, que pelo menos eu tive o prazer de lançar a obra. E eu vou falar isso, que pelo menos, né, eu posso não ter a oportunidade de inaugurar a obra, porque eu não faço parte do governo. Embora também, pelo prazo, nem dê tempo de ser inaugurada. Mas eu tive o prazer de fazer o lançamento da obra. Estarei comemorando ano que vem, se Deus quiser, vibrando muito o lançamento dela. Importante que ela seja inaugurada. Acho que é esse o desejo, o espírito. É a gente pensar no próximo, pensar na mulher. A mulher, ela precisa ser olhada e cuidada de outra forma. Mas eu fiz o lançamento da obra. Em seguida, né, passei por um episódio lamentável. Um episódio qual eu registrei a ocorrência. E aí vamos deixar para as autoridades policiais, né, investigarem. Depois o judiciário apurar, punir a quem de fato cometeu o crime. No dia seguinte eu estava exonerada. Então, parece ser, né, um tanto quanto irônico, mas eu fiz o lançamento de uma obra de uma clínica da mulher num dia, fui ameaçada no mesmo dia e no dia seguinte eu estava na rua. Eu acho que a gente, enquanto mulher, a gente tem que ter um olhar diferenciado. Me admira quem fala que o olhar diferenciado da mulher seja apenas o olhar maternal, que não é. O olhar diferenciado da mulher é o olhar de que sabe o que a outra passa, sabe os desafios desde a primeira infância, das preocupações da nossa mãe, quando a gente vai usar um banheiro público e o banheiro não está higienizado corretamente e as meninas têm que usar o banheiro em pé. É um olhar de uma mãe que se preocupa conforme o horário que a sua filha vai chegar a casa e não consegue dormir enquanto sua filha não chega, porque tem medo da sua filha ser abusada na rua. É um olhar que sabe que, embora nós sejamos muito mais preparadas intelectualmente, e aí quando eu falo preparadas intelectualmente, não estou falando que nós sejamos melhores que os homens, mas nós estudamos mais do que os homens. Isso, a estatística fala isso. As mulheres, elas possuem mais grau de instrução do que os homens. E mesmo assim, nós ocupamos em sua proporção a maioria do subemprego. É um olhar de que sabe que a mulher tem salários mais baixos do que o salário do homem. Embora a legislação puna. Mas a realidade é essa. Então não é só um olhar maternal. O olhar da mulher é um olhar muito maior. É um olhar de quem sabe o que passa, de quem vive na pele todos os dias, de quem sofre todos os tipos de violência. É um olhar de proteção. Aí sim, eu vou concordar. O olhar da mulher é um olhar de proteção. É um olhar de empatia, é um olhar de respeito. Bem, pelo menos deveria de ser esse o nosso olhar. Então, é uma parte, assim, acredito que é até muito delicada, né? Você comentou aí, e você mesmo falou que vamos deixar que as autoridades competentes, né, deem um parecer final sobre esse processo, né? Mas eu creio que talvez esse seja um momento que marcou sua vida, vamos dizer que política, porque como secretária você passa a ter uma vida pública e uma vida política. Então esse foi um momento crucial na sua vida política, né? Eu acho que foi um momento
antes, né, eu tava muito preocupada com o fazer. Precisava fazer. Eu queria mudar o máximo de vidas possível, sabe? Ajudar. Sim. Quando a gente tem uma outra vida, eu acho que esse é o diferencial. Eu sempre tive uma outra vida. Então, eu nunca almejei estar secretária. Eu tinha minha profissão, eu tinha o meu escritório. Eu tinha uma vida antes daquilo. Eu realmente queria estar ali para ajudar as pessoas. Fazer história, sabe? E que coisa boa vou receber um abraço apertado, um abraço verdadeiro. Eu amo isso, eu sou de toque, eu gosto de abraço. E aí, quando isso aconteceu comigo, mais uma chave virou. Porque, de certa forma, a Ângela secretária havia deixado de lado a Ângela militante, a Ângela defensora da causa, a Ângela mãe atípica, porque eu não podia falar de forma aberta, porque a gente sabe, né, das deficiências. Eu lutei muito para trazer muitas coisas, para poder melhorar muitas coisas. Então, se eu falasse daquilo naquele momento, eu seria mal vista, né? Então, eu me preocupava muito com isso, né? Eu me preocupava com essa imagem que era transparecida. E quando aconteceu comigo, eu acho que virou uma chave. E eu, sinceramente, eu não medi consequências. Eu falei assim, fez comigo, vai fazer com outras. Mas espera aí, vai fazer não. Não vai fazer não, porque se ele disse que eu não o conheço, que eu não sei do que ele é capaz, então vamos embora. Vamos ver uma legião de mulheres do que elas são capazes. Porque agora as mulheres têm vozes. Se vai ser num coral ou se vai ser numa única voz, agora eu vou falar. Agora eu vou falar. Vou dar voz às mulheres. A gente vai falar sobre violência, sim. A gente vai falar sobre violência política, sim. Sobre violência psicológica, violência sexual, violência patrimonial. E a gente vai combater isso. Porque não adianta a gente achar que é normal, não adianta a gente achar que não está acontecendo, porque acontece todos os dias. O problema é que a sociedade está se acostumando e acha que o único tipo de violência que ocorre é a violência física. Sim. No máximo a sexual. E aí a gente vê mulheres sendo abusadas psicologicamente, mulheres que são ameaçadas, que não podem trabalhar, mulheres que têm suas contas bloqueadas, saqueadas, lapidadas, mulheres que não podem ter um cartão de crédito, mulheres que quando recebem uma herança, o parceiro toma conta da herança e não deixa a mulher usar dinheiro. E é violência. E a gente olha e acha que é normal. Então, quando eu olho e eu vejo com normalidade, com naturalidade, eu tô aplaudindo aquilo, eu tô sendo conivente com aquilo. Então, acho que essa é uma frente que a gente tem que falar, que a gente tem que discutir, que a gente tem que debater. Por que que eu tenho que ter medo da roupa que eu uso, de eu sofrer algum tipo de assédio, de eu ser mal vista, mal falada, porque eu tô usando uma roupa assim. Eu não posso usar esse vestido de noite, porque se eu sair sozinha, eu posso sofrer algum tipo de violência. E o homem, não. Mas é porque é uma questão cultural, é uma questão que a gente precisa falar e a gente precisa combater. Então, eu acho que naquele momento virou uma chave. Virou uma chave e eu falei assim, não, basta. Não vou permitir. Eu sofri, mas não vou permitir que nenhuma mulher sofra mais. Então, Ângela, mais uma vez você falou que a chave virou. Então, assim, eu já, por toda a sua fala, eu já entendi um pouco que você vai mais uma vez mostrar que algumas coisas só dependem de você. Que você vai correr atrás. Não digo no sentido assim, de correr atrás de buscar os direitos, de mostrar, de falar sobre a violência, como você falou. E mais uma vez, então, uma palavra, né? Eu não sei o que aconteceu de fato, mas mais uma vez uma coisa, ela te motiva de forma positiva, né? Motiva de forma positiva, sim. Eu passei a olhar para a política com outros olhos, confesso. Eu passei a ver que há muito que ser discutido, há muito que ser... muitas pautas que precisam ser levantadas, inclusive junto ao Congresso Nacional.
Então, a gente conversa com outras mulheres, a gente conversa com homens, com políticos, porque a gente vê que tem muito que melhorar, muito que se trabalhar ainda para que a mulher ela de fato tenha, né, o seu direito resguardado, para que de fato ela ocupe o lugar que é de direito dela, sem medo. Sim. Porque de nada adianta ter uma legislação que ampare a mulher, mas se ela não se sinta amparada, porque a sociedade não ampara como um todo. E por que a sociedade não ampara? Porque não é discutido, porque não é trabalhado, porque isso tem que ser trabalhado desde a escola. Você trabalha de casa. Então, foi uma virada de chave, um olhar diferente, sim. Claro, a gente tem um olhar social, um olhar crítico. Quando você fala assim, depende de mim. Olha, se depender de mim, a gente levantar as pautas. Se depender de mim, a gente buscar formas e mecanismos para combater violência, para combater abuso. Tenha certeza. Eu vou estar lá, nessa briga, nessa luta. Bacana. É bom as mulheres ouvirem isso e saber que elas têm uma voz, uma pessoa que vai representar ela, né? Sobre todos esses assuntos. Uma pessoa que tem um espírito de não se acovardar, né? Porque muitas mulheres, né, infelizmente, se acovardam, né? Elas sofrem violência, têm medo de denunciar e por aí vai, né? Eu confesso pra você que é muito fácil a gente falar, mas quando a gente tá na pele, são situações completamente distintas. Quem caminha comigo, né? Então eu tenho, né, o meu grupo do escritório e eles sabem quais são as minhas reações quando eu me deparo. Quais são as minhas reações, os meus sentimentos quando eu relembro. Então, assim, aqui eu tenho que ter um preparo psicológico muito bom, porque senão a gente vai ficar metade do podcast eu chorando. Mas eu tenho que ter um preparo psicológico muito bom. E eu confesso que mesmo eu sendo advogada, mesmo eu tendo essa postura toda de encorajamento, eu não tô nem falando de empoderamento, mesmo assim, eu não registrei a ocorrência de imediato. Porque toda vez que eu pensava no assunto, me via um filme. Me via um filme que ocasionou, né, depois da minha saída, e todas as perseguições oriundas da minha saída. Eu não pude estar mais com as pessoas que eu amava, a minha família, que era a saúde. Então eu não podia mais sentar e tomar um café com eles, eu não podia mais ser vista com eles. Eles estavam proibidos de estar próximos de mim, curtir rede social, né, porque eles me mandaram prints dessas ordens. Então aquilo me trazia um mal-estar muito grande, muito grande. Ainda me traz. Foi, acho que um dos maiores desafios, tomar coragem, ir à delegacia e registrar a ocorrência. Pra mim foi... E eu me coloquei no lugar, eu falei assim, é por isso que tantas mulheres acabam não fazendo isso. E é por isso que a gente tem que falar, tem que ter uma rede de apoio, sim. E a gente tem que incentivar as mulheres a terem coragem para se protegerem. Porque se a gente não fizer nada, os agressores, os abusadores, eles continuarão impunes. E farão mais, uma vez, 2, 3, 4, 5. Quantas vezes eles entenderem que eles têm que fazer. Porque a gente não faz nada. Tem que ser dado um basta, né? Tem que ser dado um basta. Então, assim, independente do resultado, a minha parte eu fiz. Sim. A minha parte eu fiz. A decisão está na justiça dos homens. Então não cabe mais a mim. Mas a minha parte eu fiz. E aí você fica com a consciência limpa. Fico mais em paz. Fico mais em paz comigo mesmo. Porque eu não poderia também levantar uma bandeira, né, e eu mesma não ter socorrido naquele momento das vias corretas, que seria buscar a autoridade policial para que pudesse investigar o fato. Entendido. Agora, Ângela, eu gostaria de abordar mais uma parte sobre a sua vida. Tô conhecendo você, né? E
cada detalhe, né? Aos poucos, né, a gente trilhou uma trajetória, né, da sua vida desde a infância até a sua saída da política. Aí eu já pesquisei um pouquinho na sua rede social, vi que você é empresária também de uma loja de outro segmento, né? Apesar de ter a ver com a administração, mas é outro segmento. Esse segmento entrou na sua vida logo após a saída da política ou já estava na sua vida? Então, Deus, mais uma vez, ele é fantástico, né? Antes da pandemia, eu havia feito, né? Eu tinha essa questão do engajamento na rede social e eu participei de um desfile. E aí, em seguida, o desfile, a proprietária de uma loja, Campos, veio conversar comigo, me fazendo a proposta para eu poder assumir a loja dela. Ela ia se mudar e ela queria que eu assumisse a loja. E a gente começou a tratativa. Seria, assim, um mundo novo para mim, né? A Ângela, administradora, eu era advogada e agora estaria assumindo uma loja. A gente iniciou a tratativa e o prazo pra gente assumir a loja ia ser no mês de março. Março foi o quê? Lockdown, pandemia. Não rolou. E eu agradeci muito a Deus, Senhor. O Senhor sabe de todas as coisas, porque o Senhor colocou um mês, estabeleceu um mês pra mim. E aí, olha só, se eu tivesse colocado janeiro, fevereiro, eu ia estar com um problemão. Mas naquele momento, já tinha me dado aquele start, poxa, interessante isso, né? Porque eu já estava inserida no mundo da moda, visualizaram, né? Eu assumindo uma loja, poderia dar certo, Ângela administradora, Ângela empresária. Bacana. A rádio me trouxe muito essa questão de visibilidade. Então, muitas lojas também faziam contato pra gente fazer divulgação. Por incrível que pareça, eu era muito recriminada pela forma que eu me vestia. Porque eu ouvia muito assim, você tá fazendo pra se aparecer. Mas você se veste dessa forma, você se veste pra se aparecer. E eu falava assim, mas vocês já viram a minha vida antes porque você pesquisou minha rede social, você fez o seu dever de casa. Mas quem tá falando isso fez o dever de casa antes de falar? Porque é fácil julgar, né, à época, a secretária de saúde pela forma que se vestia, mas não conhecia a realidade anterior, né? E eu sempre fui apaixonada por moda. Sempre fui apaixonada por moda. Só que chegou, né? Veio a pandemia. Em seguida a pandemia, a questão política, eu advogando. Também saiu o lockdown, mas eu não peguei a loja. Já engatei como secretária de saúde. Então eu não podia pensar em loja naquele momento. Começamos a pensar assim... Você já queria, né? Daniel conversou comigo, você já queria ter uma loja lá atrás. O Pai do Céu falou que não era o momento, né? Você respira moda. Você respira moda. Eu respiro moda de uma forma muito casual. Porque às vezes as pessoas falam assim, ela tá vestida assim, ela tá gastando horrores. Gente, isso aqui custa R$10, isso aqui custa 15, esse vestido custa 50. Não se trata do valor da peça, mas da forma que você usa a peça. E às vezes a gente vê quanto que a mulher, quando coloca uma roupa bacana, quando a gente vai lá, faz uma maquiagem, faz um cabelo, e eu pude fazer esse trabalho social, inclusive em Campos, eu fiz esse trabalho social, o quanto que isso mexe com a autoestima da mulher. E uma mulher com autoestima elevada, ela entende que ela é capaz de tudo. Ela entende que ela é capaz de retornar à escola, que ela é capaz de conseguir o emprego dos seus sonhos, porque ela tá bem, ela tá feliz, ela se olha pro espelho e ela fala assim, caramba, que mulher bonita. Quando a gente pensa em moda, a gente não tem que pensar em moda como uma futilidade. Pensar em moda como transformadora de autoestima. Capaz de tirar mulheres, inclusive, que tá naquele estágio de depressão, sim, e elevar o seu humor, elevar os seus pensamentos. E aí, né, eu apaixonada pela marca, apaixonada pela Carme Steffes, sempre usei Carme Steffes, inclusive sempre presenteei Carme Steffes. Papai do Céu vai, né, e abre portas. Confesso que eu queria muito pra cá, queria muito pra região noroeste, mas o que Papai do Céu desenhou foi em Macaé.
Então, se era lá, vambora, um novo desafio. E eu oro todos os dias para que a gente possa ser um canal de bênçãos. Porque eu tenho lá, né, 4 pessoas. Então, empregos diretos são 4. Que eu possa ser canal de bênção na vida dos 4. Que a gente possa ser multiplicador. Claro, Macaé eu tenho pretensão de trazer para a região noroeste, inclusive Cardoso Moreira. A gente quer gerar emprego, quer gerar renda lá, que é a minha cidade. Mas tudo no tempo de Deus, no propósito de Deus. Deus sabe de todas as coisas, o porquê de cada lugar e o porquê daquele tempo. E eu confio nele. Com certeza, é isso aí. Se você confia em Deus, se a gente confia em Deus, dali pra frente é ele que guia. Amém. E vai embora, né? Já deu pra me perceber que você é uma mulher que gosta de desafios, aceita desafios, encara os desafios. Agora eu gostaria, diante de encerrar, que você falasse sobre o futuro. O que você tem de pretensão para o futuro, se você puder falar, é claro. Você possa comentar para o pessoal de casa, para que eles possam ver. Tem sonho de abrir outro escritório, tem sonho de abrir outra loja, tem pretensões políticas. Qual que é a sua pretensão futura? Deus hoje, ele me deu certamente muito mais do que eu pedi quando eu tinha 14 anos. Diziam que aos 18 eu ia ter 4 filhos e não ia ser nada nem ninguém. Aos 36 eu tenho 4 filhos. E sou a doutora Ângela. E sou a doutora Ângela que tá aqui no podcast hoje falando com você. Que já vivi muito. Já vivi muito e tenho certeza que vou viver ainda mais. O que Deus me permitiu, eu quero poder ser canal de bênção. E poder fazer com que outras mulheres também possam acreditar em si mesmas. Possam olhar no espelho e dizer, eu venci. O objetivo maior é esse. Meu escritório em Cardoso, eu sonhava em ter um escritório em Cardoso, hoje eu tenho um escritório. Meus filhos, tudo pra mim. São tudo pra mim. Então eu sou mãe de 4. Queria ter mais. Não posso ter. Mas eu adoto um por dia. Adoto um por dia, no coração. Toda criança que vem me abraça, eu me apaixono por todas as crianças, porque eu amo criança. Eu tenho sonhos. Porque o coração ainda é de menina. Os cabelos brancos acusam 36 anos, mas o coração ainda é de menina. Eu tenho sonhos, sim. Eu tenho sonhos de poder olhar nos olhos de outras mulheres, olhar nos olhos de outras mães atípicas como eu. Poder ver uma história muito diferente. Poder fazer mais, ter contribuído para que a vida deles, pudesse ser diferente. Esses são os meus sonhos. Eu entendo que a gente já fez muito enquanto advogada. Eu entendo que a gente também já fez muito enquanto secretária. Eu entendo que a gente continua fazendo todos os dias, porque para fazer, precisa estar numa cadeira, nem estar com uma caneta na mão. Basta querer fazer. Claro, a caneta e a cadeira são grandes facilitadores. Mas quando você tem a cadeira e a caneta, aí você não faz porque você quer. Você faz porque você tem a obrigação de fazer. Sim. Você faz porque você tem o dever de fazer. Quando você continua fazendo, você fazia. Você não tem nada disso, você faz o que o seu caráter diz para fazer. Porque você tem uma história, tem um legado, então você é grata a Deus. Você vai continuar fazendo. Tenho muito orgulho de tudo que eu vivi. Tenho muito orgulho da mulher que eu sou. E se Deus me permitir, a gente vai fazer mais, muito mais. Aí é a vontade de Deus. Os sonhos de Deus. Eu só falo assim, Senhor, estou aqui. Se for da tua vontade, eu estou aqui. Politicamente, que eu acho que a pergunta que você quer fazer de forma direta, sou pré-candidata a vereadora, sim. Mas a gente vai discutir política no momento oportuno, no momento eleitoral. Agora a gente vai falar o que a gente tem que falar. Vamos falar da luta das mulheres, falar da luta enquanto mãe atípica, falar da luta para elevar o empoderamento feminino. E a gente leva isso de várias formas e que a gente continue sendo um canal de bênçãos. Acima de tudo, uma rede de apoio uma para as outras. Que bacana. Falamos então com a doutora Ângela
advogada, empresária, modelo também, que você falou que desfilou, né? São tantas São profissões. tanto que é até difícil a gente lembrar. Mas, doutora, o que eu tenho para dizer é que foi um prazer conhecer a sua trajetória, dizer que eu aprendi muita coisa aqui. Entendi que quanto é importante a gente entender nossos desafios e cumprir nossos desafios, não é abaixar a cabeça, nem assumir palavras que foram ditas para a gente poder recuar ou ficar na posição que a gente está, né? Ou dá certo, né? Não tem o plano B, não tem a segunda opção. Tem que dar. E não admitir. Acreditar naquilo que o outro diz que você é. Acho que esse foi o X da questão lá atrás. Acho que foi o X da questão quando a minha chave virou no final do ano passado. Eu não sou aquilo que dizem que eu sou. Eu sou o que eu sou. Eu sou aquela que eu vejo no espelho. Aquela que os meus filhos enxergam. Eu sou o que eu reconheço que eu sou. Eu não vou deixar ninguém dizer diferente. Porque eu não vou deixar ninguém montar um personagem. Porque quando as pessoas não conseguem te destruir, te derrubar, as pessoas vão tentar manipular os outros para pensarem mal de você. E isso eu não vou permitir. Isso eu não vou permitir. Então, eu sou a mulher que eu sou. Eu sou a mulher que olha no espelho e reconheço o que eu fiz e o que eu não fiz. No mais, vão mentir, mas falar, até papagaio fala. Eu confio na justiça do homem, mais ainda na justiça de Deus. Essa não falha. Essa não falha. Eu vou deixar também uns minutos para você deixar suas considerações, mandar um abraço para quem tá te assistindo, pode ficar à vontade, tá? Quero agradecer, né, o espaço. Pedir desculpa, gente, eu tô sem voz. Eu hoje acordei 100% sem voz. Já assim, coloquei pra dentro uma caixa de pastilha pra conseguir sair alguma coisa. Mas como eu digo, né, sempre, eu acho que o acaso não existe. Eu tinha que estar aqui mesmo, sem conseguir falar. Era pra falar hoje, agora com vocês, nessa noite especial, poder dividir um pouquinho da minha história. Talvez eu esteja falando para alguma mulher que tenha desistido de si. Talvez eu esteja falando nesse momento para alguma mãe, alguma jovem que não sabe o que vai ser o amanhã. Eu quero falar para vocês que o amanhã não é nosso. O amanhã pertence a Deus. Mas que nós somos responsáveis por construir aquilo que nós queremos ser. Porque primeiro nós somos, depois nós temos. Eu acredito muito que para tudo há uma explicação. Eu acredito que o tempo de Deus também não é o nosso. Então talvez você esteja acompanhando o podcast, você esteja caminhando no meio do deserto. E você acredita que o seu deserto não vai ter fim. Acredite. Deserto é local de passagem, não é ponto final. E o deserto também é escola. Ele molda o nosso caráter. Hoje eu louvo a Deus por tudo que eu passei. Mas no momento que eu estava atravessando o deserto, eu não conseguia achar uma razão para aquilo tudo. Mas hoje eu sou grata, sorrio por tudo que eu passei. Eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui, agradecer o espaço. Quero mandar um beijo para os meus filhos, mandar um beijo para Brenda, para o Danielzinho, para o Davi, para a Alice, para o meu esposo. Quero mandar um beijo especial para minha assessoria, para a Dani, que está aqui me acompanhando. Vou mandar um abraço para o João Vitor, para o Anderson, para a Bárbara. Quero mandar um abraço também para o meu amigo Renatinho Medeiros, né, que é pré-candidato a prefeito de Cardoso Moreira, que fala amigo, que a gente sabe quem são os verdadeiros amigos no momento do aperto. E ele foi uma pessoa que me acolheu, me abraçou e a gente está caminhando junto. Quero mandar um abraço especial para toda Cardoso Moreira, para a família cardosense. Obrigada por tudo que vocês representam na minha vida, por vocês serem o que são comigo, por me abraçarem. E eu me sinto cardosense, sou cardosense, graças a vocês. Mandar um abraço pro meu esposo também, por me apoiar,
por estar ao meu lado, né, em todos os desafios. E agradecer o Rogério Nogueira mais uma vez por ter aberto esse espaço. E agradecer a você, Matias, por esses momentos maravilhosos, né? Adorei a entrevista, adorei o podcast, incrível. E que a gente possa estender mais e mais encontros. Ângela, eu que agradeço, tá, por essa oportunidade. A gente tá conhecendo a sua história, né? Que é uma história que eu classifico hoje como história de superação. Em nenhum momento você desistiu. Mandar um abraço para todos os cardosenses, né? Que eu tenho certeza que muitos estão nos assistindo nessa noite, né? E dizer para você que as portas do Estúdio Invictus sempre ficarão abertas para você. Quando você quiser retornar, nós estamos à disposição, tá? Obrigada. Muito obrigada mais uma vez. E agradecer a todo mundo que está assistindo, né? Seja de Itaperuna, seja de Cardoso, seja de Macaé, seja de Ubá, Bom Jesus. Um forte abraço, Campos. Dizer para vocês que vocês são bem-vindos aqui no nosso canal. Só deixa o like, compartilha esse conteúdo para outra pessoa, se inscreva no canal, que isso vai estar ajudando a gente, motivando a gente a trazer mais conteúdos assim como esse da doutora Ângela aqui para o nosso canal. Forte abraço, pessoal. Fiquem com Deus e até quinta-feira, se Deus quiser. Tchau, tchau.